Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E hoje tem tema polêmico por aqui. Que o tema desta aula é não decore o seu discurso. Hum, Acredito que a maioria aqui já pensou que não era um bom comunicador por conta da memória. E a nossa memória, coitada, durante muito, muito tempo, acabou carregando aí a culpa com relação à comunicação não ser tão atraente, tão eficiente, tão eficaz. Mas sabe que descobrir que isso não tem a ver com a memória foi algo muito libertador para mim, porque quantos de nós contam com uma memória privilegiada, né? Capaz de decorar muitas informações? Pouquíssimos, poucas pessoas. Então imagina se a boa comunicação estivesse limitada apenas àquelas pessoas que têm uma memória extraordinária. Seria muito difícil, não é? Mas hoje eu estou aqui para te mostrar que isso é, na verdade, um tabu, algo que a gente criou, mas que já foi derrubado e já foi provado que uma boa comunicação não tem a ver com a capacidade de decorar um determinado texto, um determinado volume de informações. Então, dito isto, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela para que a gente comece a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da primeira aula, que tenham compartilhado desse conteúdo e já tenham testado e aplicado na vida de vocês. Muito bem, então vamos falar hoje sobre decorar ou não decorar, no caso, não decorar o discurso. E aí, talvez vocês tenham feito como a foto desse rapaz aqui, chegado mais perto, e talvez tenham tido a impressão de que ouviram errado. Como assim, Davis? Eu sempre pensei que decorar as informações era o melhor caminho. Olha, gente, eu não tenho nada contra o fato de que alguns privilegiados têm uma memória extraordinária e conseguem decorar um grande volume de informações. Eu não tenho nada contra isso. Inclusive, eu adoraria ter essa mesma capacidade de decorar, essa capacidade de memória, embora eu não a tenha. Bem, e como é que então eu consegui trabalhar por tantos anos em televisão, fazendo tantas entradas ao vivo, participações ao vivo em programas de TV, se eu não tenho essa capacidade de memorização, de decorar as coisas ou um grande volume de informações? Bom, eu vou trazer a técnica que eu sempre usei e vou explicar para vocês por que você não deve decorar o seu discurso, quais são as vantagens de não decorar e o que você deve fazer então, né? Porque eu acho que essa é a maior dúvida quando a gente descobre que algo que a gente talvez pensava que fosse o motivo da nossa dificuldade com a comunicação e descobre que não é. Então, vamos para o que fazer. Bem, se nós não devemos decorar, o que devemos fazer então? Eu sempre gosto de falar em todas as minhas aulas de oratória, para todos os meus alunos, aqueles que eu faço mentoria, que algo que é muito importante para um bom comunicador é escrever. Eu sei que nem todos gostam de escrever, mas nesse caso, gente, não é nenhuma questão de gostar. É uma necessidade mesmo que a gente tem, e quanto mais você escreve, você também aprimora a sua capacidade de comunicação verbal. Por que que escrever é importante? Primeiro, porque ajuda o cérebro a organizar as ideias. Não sei se já aconteceu contigo, num determinado momento, uma situação, surgir uma ideia na sua mente, e em torno daquela ideia começarem a surgir insights, e você fica com a mente assim cheia. E você está no trabalho, enfim, está fora de casa, e aí você chega em casa super empolgado e você de repente vai contar para alguém. Pode ser seu sócio, ou chega no trabalho e vai contar para o sócio, ou chega em casa e vai contar para o esposo, para a esposa, para um amigo. E aí, quando você começa a contar, aquilo tá uma bagunça. E aí, quando você termina, o seu amigo olha para você e fala: Olha, legal, mas eu não sei se eu entendi bem qual é a ideia. Ou talvez até você precise falar e voltar no assunto umas duas, três vezes para a pessoa entender. Sabe por que isso acontece?
Porque quando você não transfere as informações para o papel, você não consegue organizar as ideias, ou você leva muito mais tempo pensando naquilo para que finalmente você consiga organizar as ideias. Então, aqui eu já dou uma dica. Tá com um projeto novo? Primeira coisa, senta, coloca no papel, coloca, né, digita, porque ao fazer isso, você já força o teu cérebro rapidamente, né, num primeiro momento já, a não ficar gastando energia para organizar tudo aqui dentro, né? Então, quando você escreve, você pode até escrever a primeira coisa que vem à mente, mas quando você lê, às vezes você percebe que aquilo não faz muito sentido. E aí você reescreve. Então, com esse processo de escrever, reescrever, até que, é isso aqui mesmo que eu quero dizer. É isso aqui, o que eu estou pensando, é isso aqui. Essa frase resume o que eu estou pensando. Talvez você tenha que escrever ou reescrever aquela ideia umas 3 ou 4 vezes. Veja, enquanto você faz isso, o teu cérebro está afinando aquela ideia, está afinando aquele pensamento. Então, antes de falar de um discurso, de uma apresentação na empresa, e até mesmo, vou pegar um exemplo aqui, numa entrevista de emprego, é importante que você escreva algumas coisas para que você tenha algumas informações mais alinhadas, mais claras na sua mente, para que você, ao falar, não se confunda e não confunda quem está te ouvindo também. Então, o primeiro passo, e aqui a gente ainda está falando de discurso, né? Escreva o que você vai dizer, seja numa reunião no trabalho, seja numa entrevista de emprego, enfim, qualquer caso que você tenha aí que ser entrevistado ou que você tem que falar algo para alguma pessoa, algo importante, né? A gente descarta aqui aquela comunicação do dia a dia. Uma pessoa te pergunta, você responde e a vida segue. Eu estou falando aqui de momentos em que você é colocado diante de um grupo ou diante de uma pessoa que é bem importante, uma comunicação importante. Aí sim você traz para essas técnicas aqui, tá, pessoal? Então, se você vai fazer uma apresentação que vai levar 5 minutos, você resume cada parágrafo. Eu coloquei cada parágrafo aqui, mas isso aqui é para quem já escreveu, né? Primeiro ponto, escreve tudo que você quer falar. Então, digamos que deu uma folha. Nessa folha aqui eu coloquei tudo que eu preciso falar. Aí você vai voltar lendo e vai pegar cada ideia principal e resumir em uma frase. E aí, você não vai mais ter uma folha, talvez você vai ter apenas 4 frases. E nisso você já começa a refinar, refinar, refinar. E tudo isso é para trabalhar o seu cérebro, para que ele esteja alinhado para o momento da fala. Então, entende? Davis, por que tem que escrever? Porque a escrita vai te ajudar na hora da fala. E olha, é só colocando em prática para que vocês entendam a importância disso que eu estou falando. É porque parece tão simples e, sabe, assim, parece tão simples que nem deve funcionar. Mas coloque em prática para que você veja como você vai falar com muito mais clareza e não vai precisar decorar, porque veja, a gente está falando aqui de não decorar o discurso, né? Então, por que a Teve está falando em escrever? Quando você está refinando a ideia, o teu cérebro está validando aquela informação, validando, validando, validando. Ele está aprimorando aquela informação. Quando chega na hora de falar, aquela informação está gravada, porque você já escreveu ela 3, 4 vezes, você já escreveu ela por uma perspectiva, por outra, você melhorou, você mudou um termo, até que você chegou na forma que você considera ideal que ela seja falada. E aquilo, ela vai estar na sua mente, vai estar ali no campo das ideias, daquela maneira mais aprimorada. Então, ao invés de simplesmente chegar e falar tudo da forma como veio à mente, que você pode fazer uma comunicação confusa, ou ao invés de escrever a primeira vez ali, decorar aquilo ali, linha por linha, letra por letra, faça isso. Escreva, reescreva, transforme um parágrafo em uma frase. Isso vai te ajudar a chegar na hora de falar e estar com essa ideia ali. Então, não é um processo de decorar, tá? É um processo de memorizar. Tá, Taves, e qual é a diferença entre decorar e memorizar? Decorar é quando você pega um trecho e digamos que seja a frase eu te amo. E você tem que falar exatamente daquela maneira. Isso é decorar. Memorizar é você falar isso em outras palavras. Falar que ama em outras palavras, do tipo,
Olha, você é muito especial para mim. Eu aprecio muito a sua presença e estar com você. Você não está falando, né, a mesma coisa, só que de outras maneiras? A memorização é isso. É entender a ideia principal do que precisa ser dito e ser capaz de falar aquilo de outras maneiras na hora da apresentação. E aí, daqui a pouco, a gente vai entender por que disso, hein? Vamos para o segundo ponto ali. Então, escreveu numa folha lá tudo que você precisa falar no momento do seu discurso. Outra coisa que é importante é que você anote em tópicos coisas que não dá para falar em outras palavras. Então, assim, é o nome de um produto, o nome de um sistema, um autor que você leu e que daí você quer comentar na reunião que falou sobre aquilo. Nesse caso, pessoal, não tem como substituir por outro nome. Se a empresa quer contratar um determinado sistema, você vai ter que levar o nome desse sistema. E aí, nesse caso, você precisa fazer isso em tópicos. Terceiro, levar uma ficha, uma anotação, que hoje pode ser no celular. Levar ali um bloquinho de notas com essas suas anotações principais. Ou seja, cada ideia principal reduzida, resumida em uma frase, e alguns tópicos de coisas que você vai precisar mencionar. Nesses tópicos, outra coisa que é legal é quando você precisa mencionar um número. Então, digamos que é uma reunião de prestação de contas do trimestre. E você precisa falar o número correto, exato. É legal que você anote aquele número ali. Por mais que você vai ter, por exemplo, uma apresentação de slides. Se não tiver apresentação de slides, mais ainda que você precisa levar esse bloquinho, essa ficha ou celular com essas anotações. E aí, aqui eu quero também desmitificar uma outra coisa. Hoje até essa ideia ela já caiu um pouco, mas por muito tempo os meus alunos chegavam para mim e diziam assim: "Ai, professora, eu não quero levar um papel lá para falar lá na frente. Ai, que vergonha, eu vou ter que levar uma anotação, eu me sinto envergonhado". Gente, não existe isso. O que as pessoas querem da sua comunicação é entender ou plenamente o que você quer dizer, é conseguir ter aquela ideia de que houve uma linha de começo, meio e fim. É isso, que seja uma comunicação agradável, fácil de ser compreendida. Isso é uma comunicação eficiente. Agora, o fato de você ter levado as suas anotações e em algum momento da sua fala você ter acessado o seu bloco de notas para pegar rapidamente um número, ou você ter levado uma folha de papel, isso não desmerece em nada você como comunicador. De maneira nenhuma. Até pelo contrário, demonstra que você teve o cuidado de ter ali um apoio para falar corretamente aquela informação. E veja, essa ficha de apoio não é para que você fique lendo ela. Da mesma forma como os slides. Os slides não são para que você fique lendo o slide em todo o tempo. O slide, ele é um resumo, são aqueles tópicos que eu mencionei para vocês. Tópicos com um número, um nome, uma palavra principal, uma frase que resuma todo um parágrafo. É para isso que serve. E aí a sua comunicação vai ficar muito mais eficiente, mais clara, mais fluida, as pessoas vão entender e vai ficar também uma comunicação mais bonita, né? Porque quando a gente está falando em slides e você pega alguém vai apresentar e enche o slide de texto, né? Com textos corridos, enfim, é complicado. A pessoa não consegue nem ler e nem acompanhar o que você está falando. Então, cria até uma competição com a tua fala. Então, isso aqui também vale para essas apresentações, tá, pessoal? E, por fim, eu coloquei ali apresentar para alguém de confiança. Isso aqui reforça aquilo que a gente já comentou na primeira aula. Como é importante que você apresente o que você vai falar para alguém. E aqui, digamos que você já fez a técnica dos 30 segundos, a pessoa entendeu, né, plenamente a tua ideia, mas talvez você queira apresentar uma determinada parte daquele conteúdo que você vai levar para uma reunião para testar se o conteúdo em si está claro. Digamos que você vai chamar essa pessoa para apresentar 2 slides para ela. Ou você tem ali no celular, talvez você não tenha um recurso de audiovisual, e você vai dizer assim para o amigo: olha, eu preciso te apresentar uma ideia aqui, eu quero testar se tá claro, se você conseguiu entender. Né? É legal fazer isso, pessoal, porque a gente tem que treinar a comunicação. Olha, ninguém nasce sendo um ótimo comunicador. Tudo faz parte desse processo de treinar, de praticar aquilo que nós queremos fazer para chegar no nível de excelência.
Sabe que eu ministrava uma palestra que falava sobre como chegar num nível de excelência em qualquer coisa na nossa vida. E eu apresentei uma pesquisa, é uma pesquisa que talvez vocês já tenham acessado, porque ela é muito famosa, ela é muito conhecida em todo o mundo. Foi uma pesquisa científica que uma universidade desenvolveu durante anos, avaliando o desempenho de pessoas em algumas áreas, como esporte, por exemplo. E elas chegaram à conclusão, esses cientistas comprovaram que as pessoas que chegavam no nível de excelência, eles tinham praticado aquilo por, no mínimo, 10.000 horas. É isso mesmo. E aí eu me lembro que, na época que eu tive acesso a essa pesquisa, ela foi comparada aqui no Brasil com a história do Neymar. Isso já faz até um tempinho, mas eles trouxeram nessa comparação de que o Neymar começou a jogar futebol muito cedo, muito pequeno. Então, ali nos primeiros anos de vida, quando o pai identificou que ele tinha uma aptidão para o futebol, o pai já colocou numa escolinha. E o pai era bastante, assim, rigoroso com ele, para que ele fosse nas aulas todo dia. Então, o menino lá, de 4 anos, eu não me lembro exatamente com quantos anos ele começou, praticava futebol todos os dias, de segunda a sábado, por 5 horas por dia. Então, entende que quando ele chegou lá, seus 20 anos, o cara era extraordinário naquilo que ele fazia, porque ele tinha praticado aquilo por no mínimo 10.000 horas. Né? E é claro que hoje, talvez você que entende mais de futebol diga, o Neymar hoje já não é mais como antigamente. Ok, mas enfim, a gente não está discutindo isso aqui. O que eu quero dizer é que para que a gente chegue num nível de excelência em qualquer coisa, e eu trouxe esse exemplo, nós precisamos praticar. E eu não quero que você pratique, né, por 10.000 horas de escrever, escrever, escrever. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou trazendo um reforço para que você entenda que é importante para ter um discurso cada vez melhor, uma fala cada vez melhor, ter clareza sobre o que você quer passar. E nessa etapa de ter clareza, escrever é importante. Escrever tudo e depois fazer esse processo de transformar uma ideia em uma frase. Se a ideia tinha 10 linhas, você vai transformar numa frase com 2. De sempre colocar em tópicos os dados principais que você quer levar para a apresentação, ter essa ficha para te ajudar e apresentar para alguém antes de ir para uma apresentação importante, porque isso valida o que você está falando. E é claro que também te ajuda no aspecto de fazer com que você se sinta mais seguro na hora de apresentar para aquela pessoa que realmente precisa ver o melhor de você. E com isso você tem mais chances, né, de conquistar os seus sonhos, os seus projetos, enfim, de obter os resultados que você gostaria com aquela comunicação, com aquela mensagem. Então, eu já falei aqui, né, N vantagens de aplicar esse método, porém, eu deixei 2 reservadinhos aqui, e esse que eu vou falar primeiro é o que eu considero mais importante. Dentro de um curso de oratória, tem uma pergunta clássica, e talvez você já tenha pensado nisso enquanto eu falava, que não se pode decorar o que você vai falar. É o branco. Quem nunca passou por um episódio muito importante na vida em que você tinha que fazer uma apresentação, eu não sei se foi na escola, eu não sei se foi na faculdade, talvez tenha sido no trabalho, talvez tenha sido falando com alguém que você admirava muito e quando você teve a oportunidade de conhecer a pessoa, branco. Branco, você travou, você não lembrava o que você tinha que falar, enfim, e passou por uma situação constrangedora. Já aconteceu com todos, inclusive comigo. Então, quando a gente olha da perspectiva de técnica de oratória, o branco ele é um sintoma psicológico, porque você travou, você ficou num estado de muita ansiedade com aquele momento, com aquela situação, e você travou. E uma coisa interessante, né? O nosso cérebro ele tem mecanismos de ação. E por algum motivo, quando a gente está num estado ali, né, de pane, uma das coisas que o nosso cérebro faz é nos tirar o acesso a algumas coisas. E se é algo que você decorou, olha, linha por linha, letra por letra, e você, naquele momento, ficou sem acesso àquela informação exatamente como você tinha decorado, você tem a sensação que teve o branco. Mas se você tivesse memorizado, ou seja, estudado aquela informação, você poderia, no branco, falar aquilo de uma outra maneira. Porque a informação
já teria sido validada, escrita e reescrita diversas vezes de diferentes formas. Ou seja, você foge do branco, que é poder contar com uma única alternativa, que é ter que falar aquilo exatamente como você decorou, e você vai para um caminho de colocar o teu cérebro diante de várias possibilidades de falar a mesma coisa, né, de passar aquela mensagem, e aí se der branco, você consegue contornar e contar e falar aquilo de uma outra maneira. Então, não decorar uma informação também te ajuda no aspecto de não enfrentar o branco, né? Então, é uma outra dica aí bem preciosa para a gente poder evitar essa situação de branco que é tão constrangedora. E eu gosto sempre de falar isso aqui, falei na primeira aula, te ajuda se você é uma pessoa que gosta de ter o controle da situação. Então, eu tenho muitos alunos que me dizem, ai, prof, eu perdi o controle ali naquele momento porque era para ser de uma forma e em cima da hora mudou. Então, eu não consegui fazer. Quando você também treina diferentes formas de falar a mesma coisa, escrevendo, reescrevendo, se apresentando, né, para alguém, falando mesmo, contando aquilo e não reproduzindo algo que você decorou, você também se sente mais confortável se tiver alguma mudança, né? Então, você falou aquilo de diferentes maneiras. Naquele momento que você for chamado para falar, por mais que talvez você não estivesse esperando, tua memória, tua mente já está preparada para entregar algo sobre aquilo, olhando para o que é mais importante daquilo, porque você fez o processo de aprimoramento da ideia. Então, pessoal, a nossa segunda aula para te convencer do porquê você não deve decorar textos, discursos, vai chegando ao fim aqui. Eu espero que você tenha aproveitado, entendido, né, o porquê de não decorar as suas comunicações, mas sim de estudar, escrever, reescrever, de maneira, né, a resumir essa ideia e como esse processo mental vai te ajudar a se sentir mais confiante, evitar o branco e também levar para a pessoa que vai te ouvir, né, para o seu ouvinte, uma ideia mais lapidada do que você quer passar, né? Então, uma ideia muitas vezes é excelente e pode ser descartada porque a pessoa que ouviu não a entendeu. Então, esse processo de escrita e reescrita vai te ajudar muito para lapidar as suas ideias e ter uma comunicação mais eficiente. Nós nos vemos na terceira aula. Até mais!